Eu passava agora a palavra ao Presidente da Câmara de Vizela, Vítor Hugo Salgado. Muito bem, muito boa tarde a todos os presentes. Gostaria de começar por cumprimentar os colegas de painel, quer o Sr. Presidente da Câmara de Chaves, quer o Sr. Presidente da Câmara de Famalicão, apesar de não estar aqui. Cumprimentar também o nosso moderador e, nas vossas pessoas, cumprimentar os vários elementos que ao longo deste dia irão passar pelos mais variados painéis. Cumprimentar também o Sr. Presidente da CCDRN e o Sr. Diretor Regional da Cultura, assim como nas vossas pessoas cumprimentar todos aqueles que possam representar os mais variados organismos desconcentrados do Estado. Cumprimentar todos os autarcas e, por último e não menos importante, cumprimentar o Sr. Diretor do Jornal de Notícias e o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto e deixei para o último porque queria aqui expressar um agradecimento, não só enquanto autarca, mas enquanto cidadão desta região, porque faz todo sentido esta discussão neste momento, sobretudo atendendo pelo facto de termos visto recentemente ter fechado um pacote financeiro para o nosso país, já termos observado até uma transferência para determinada região do nosso país e daí que, na minha opinião, face a uma realidade tão preocupante que existe no nosso país, e tendo a certeza de uma coisa que é fundamental, que é o sucesso ou o insucesso que o país terá nos próximos tempos face a esta realidade do Covid, está muito dependente da forma como essas verbas vão ser utilizadas no curto prazo e daí o facto desta discussão se colocar neste tempo é muito importante e muito relevante. A primeira coisa que eu gostava de dizer é que eu gostaria de trazer aqui uma perspectiva um pouco distinta daquilo que tem vindo a ser colocada ao longo do dia de hoje. Uma perspectiva de um autarca de uma Câmara não muito grande, uma Câmara com cerca de 24 km², a perspectiva de um autarca de uma Câmara que tem apenas 24 mil habitantes, que não tem problema do ponto de vista daquilo que são as questões de densidade populacional, mas que na realidade é um concelho fortemente industrializado, com um forte pendor naquilo que é o têxtil e o calçado, onde, por exemplo, este concelho, com esta dimensão, tem praticamente 40% do peso das exportações daquilo que é o textilar do nosso país. Aqui dizer também que é um concelho muito jovem, contrariamente àqueles concelhos históricos, porque tem apenas 22 anos de existência, e é também um concelho com raízes históricas. E esta minha intervenção queria fazer de uma forma assertiva e direta, e gostaria de assentar aquela perspectiva que é essencial, que na minha opinião, e atendendo à realidade e ao momento que vivemos, que era localizar isto e o Covid e o momento que vivemos sobre a importância deste momento e a realidade que temos para as autarquias locais, aquilo que este momento representa para a economia local e, por último e não menos importante, porque também é algo muito relevante, a importância que este momento poderá traduzir para o turismo. Não iria começar a falar do Covid e daquilo que poderá representar no futuro, até porque uma das observações que eu ouvi durante a manhã era a estabilidade financeira desta região a quando o aparecimento desta problemática. E o que eu posso dizer é que eu não concordo em absoluto na perspectiva daquilo que é as condições do Concelho de Vizela. E o que eu posso dizer é que, do ponto de vista do Concelho de Vizela, a Câmara estava devidamente fragilizada, se assim poderemos dizer, tinha sido um paiel, um reequilíbrio financeiro, e as empresas, em particular o têxtil, já estava a entrar em crise antes mesmo do Covid. E o que eu posso dizer, o próprio estudo da ATP, e sendo o têxtil fundamental nesta região, no Val do Ave e também para o Concelho de Vizela, previa-se que, mesmo sem Covid, até 2025, um terço das empresas iriam encerrar e que teríamos sensivelmente 48 mil desempregados até essa data. Quer dizer que esta perspectiva era uma perspectiva antes de Covid, qual será a perspectiva no pós-Covid? O que quer dizer que é uma perspectiva, sem dúvida, bastante preocupante. Assim sendo, e face a esta realidade e atendendo a estas condicionantes, o que é que acabamos por verificar? Surge o Covid e que origina algo que, na realidade, todos nós não podemos negar, que é a falta de liquidez transversal praticamente de todos os setores, em particular das empresas, e a redução dessa mesma liquidez das próprias autarquias locais. E o que eu posso dizer é, do ponto de vista das autarquias locais, a avaliação que eu faço é que há um aumento muito significativo e inesperado de despesa.
há e verificar-se-á num curto espaço de tempo uma redução efetiva da receita, porque todos os impostos que são cobrados pelas câmaras vão efetivamente ter esse reflexo. E por último, e não menos importante, no balanço de tudo isto, chega-se à conclusão que menor será a capacidade das autarquias que estavam em franca expansão e, sobretudo, no que concerne à execução do quadro comunitário, a fazer uma evolução que tem aqui algum revés. Do ponto de vista das empresas, e conforme o que eu disse anteriormente, e atendendo que existem no período Covid dois tipos de empresas no Conselho, aquelas que ainda estavam bem do ponto de vista económico antes do Covid e aquelas que já tinham dificuldades muito expressivas e muito significativas. E aqui é a primeira questão que eu acho muito importante, que as estruturas do Estado olhem para esta realidade, porque tudo que foi efetivamente colocado à disposição das empresas não foi um verdadeiro mecanismo de liquidez, não foi um verdadeiro mecanismo que criasse condições de tesouraria, mas o que se verifica é, sem dúvida, a capacidade de endividamento. E aqui uma nota muito importante e muito relevante, que é como na realidade o que se coloca é o endividamento para as próprias empresas. Houve empresas que não aderiram a esse endividamento, foram as empresas que estavam estáveis do ponto de vista económico e não se quiseram endividar. E, por outro lado, aconteceu uma coisa que era perentória em algumas empresas do Conselho e daquela região, da nossa região, que é o facto de algumas das empresas que já estavam fragilizadas antes do Covid, tentando socorrer, efetivamente, das verbas que estavam a ser disponibilizadas pelas estruturas públicas, não conseguiriam aceder. Porquê? Porque os indicadores que eram exigidos para que se pudesse aceder economicamente a essas verbas, face à debilidade económica que as empresas se encontravam, não conseguiam alcançar. E aqui começa, de certa forma, a problemática para as próprias empresas, associado a um conjunto de factos. Assim sendo, a conclusão do Conselho de Vizela é fácil. Tivemos um aumento de 40% do desemprego durante o período Covid. Na realidade, temos uma preocupação muito grande com o que possa vir no mês de setembro, porque existe um conjunto de empresas que estão em layoff e terão muitas dificuldades em arrancar no período pós-férias e no período pós-layoff. Sentimos a economia local e, em particular, o comércio tradicional a definhar. O poder de compra caiu de uma forma acentuada, quer pelas pessoas que se encontram no desemprego, quer pela economia não ter a circulação habitual. A perca do poder de compra origina também o definhar do comércio tradicional. E, por último, um conjunto de atividades, entre os eventos lúdicos, a atividade normal e corrente de cada um dos concelhos e até o próprio turismo, que sentimos uma quebra, apesar de começar a ganhar expressão antes de convir, tem aqui uma grande quebra, porque é, sobretudo, turistas espanhóis e que, numa realidade, face a esta situação, deixam de aparecer. Assim sendo, partimos agora para aquilo que eu acho importante, na minha opinião, enquanto autarca, e do ponto de vista das conversas que vou tendo, quer com as empresas, quer com a sociedade em geral, e, na minha opinião, é a necessidade de começarmos, através deste ponto de partida, a criar condições para, na realidade, podermos criar uma estratégia de apoio aos vários setores da economia, às próprias famílias e às autarquias. Mas aqui também existe uma questão que é muito importante e que na realidade temos que ter presentes. Este será o ponto de partida. Mas na verdade o que nós estamos a falar nos dias de hoje e o que nos referimos a este ponto de partida e a esta nova estratégia e este novo caminho pode ser efetivamente uma falsa partida. Porque na realidade nós ainda não sabemos se a própria economia já terá batido ou não no fundo. E se este plano que está a ser efetivamente definido vai ou não ter em consideração de uma hipotética quebra que a economia poderá ter nos meses de setembro, outubro e novembro, de uma possibilidade de um novo surto ou de uma possibilidade de um novo encerramento. Daí que é um período atípico em que somos obrigados, e sem qualquer tipo de hesitação, a avançar com um processo e com uma estratégia para reanimar a economia, mas, por outro lado, nós não sabemos verdadeiramente qual será o ponto de partida. Assim sendo, por último, queria deixar aqui algumas ideias que me parecem pertinentes do ponto de vista daquilo que é a participação das autarquias e do ponto de vista daquilo que é fundamental para as empresas com quem nós dialogamos diariamente.
Na minha opinião, e reiterando muito daquilo que já foi dito aqui durante a manhã, eu acho que tem que haver um investimento e um aproveitamento das verbas que estão agora disponibilizadas, deste pacote financeiro por parte da União Europeia, em dois sentidos e de uma forma mais discricionária. E eu digo estes dois sentidos que me parecem muito relevantes, porque na realidade só se for nestes dois sentidos é que se traduzirá numa mais-valia para a nossa economia. O primeiro sentido é tentar que o investimento seja sempre causador de um efeito multiplicador. E o segundo sentido é, atendendo à realidade que se vive nos nossos dias e nesta região, criar condições para que mesmo não seja multiplicador, mas que dê origem à criação de almofadas sociais. Quando eu me refiro à necessidade deste investimento ser algo discrecionário, é porque já foi dito aqui, de certa forma, ao longo da manhã, mas eu queria aqui reiterar. É muito importante que se perceba, muitas das vezes, que a distribuição no âmbito do quadro financeiro, muitas das vezes não vai no sentido do que uma região procura, do que uma Câmara Municipal procura. E eu aqui até deixava dois exemplos que me parecem muito claros. Tem havido uma grande disponibilidade de verbas para financiar as escolas. Muito positivo. Mas, na verdade, por exemplo, o Concelho de Vizela, dos 308 concelhos do país, deve ser um dos que não tem acesso à autoestrada. Sem este acesso à autoestrada, que cria condições de fixação e que vai criar um aumento de número de crianças nas escolas, para que é que nós precisamos estar constantemente a renovar as escolas? O que é que eu acho? Acho que muitas das vezes é essencial e é fundamental criar condições para que, na verdade, se consiga ir no sentido das verdadeiras necessidades e das verdadeiras especificidades de cada uma das regiões. E daí que eu acho que o papel, quer das CIMs, quer das grandes áreas metropolitanas, quer das próprias autarquias, tem que ser tido em consideração. Porque, caso contrário, acontece um envelope financeiro, por exemplo, para a eficiência energética. E muito bem, temos um envelope financeiro para a eficiência energética que vamos colocar e vamos, de certa forma, fazer um reforço ou a colocação de LEDs ou uma mais-valia do ponto de vista daquilo que é a iluminação pública, mas ao mesmo tempo o meu concelho, que é atravessado por um rio que lhe dá o seu nome, não tem uma ponte. Se eu não tenho a ponte para passar de um lado para o outro, para que é que eu quero ter as lâmpadas LED? É um contrassenso. E daí que eu acho que, face a estas duas situações, eu acho muito importante esta alteração de paradigma. Acho fundamental que as autarquias, as CIMs e todas aquelas que efetivamente estruturas possam ter uma palavra a dizer sobre esta matéria. Foi aqui focado a questão da regionalização. Todos os autarcas, de uma forma geral, na região norte, participaram em vários movimentos e são favoráveis a esta mesma regionalização. Acho que ela não acontecerá até pela posição que o Sr. Presidente da República teve sobre esta matéria. Acho que ela até é ligeiramente afastada com o facto de haverá uma nova estratégia para a eleição do novo coordenador da CCDRN, tentando com isto adiar um processo que para mim é inevitável, mas na verdade, enquanto não houver uma verdadeira regionalização, por muito que se delegue competências nas autarquias, por muito que se passe a eleger o Sr. Presidente da CCDRN, por muito que se queira, de certa forma, fazer a distribuição das verbas com a participação de todos, nunca, e em particular a região norte, terá efetiva capacidade de responder às suas verdadeiras necessidades e com o respectivo envelope financeiro. Quando digo envelope financeiro, se calhar, ao momento que passamos, será mais uma mochila financeira face ao que se vive na região norte. Associado a isto, e do ponto de vista das autarquias, gostaria de pegar aqui mais numa questão que me parece muito pertinente e essencial, que foi avançada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Porto e pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que é o aumento dos níveis legais de endividamento. Parece-me essencial neste momento, atendendo a que existe aqui a reivindicação por parte do Governo, do nosso país, em critérios em tudo similares àquilo que nós achamos que deve acontecer nas próprias autarquias locais. Sobre as empresas, e face à preocupação que eu tenho, eu acho, e aqui eu fiz uma referência inicial, e permitam-me que diga aqui o que penso sobre esta matéria. Uma das principais regiões do país a ser afetadas em primeira instância foi o Norte. As empresas estão a ser claramente afetadas
e as soluções que estão sobre a mesa não conseguem cumprir, na realidade, as dificuldades que as empresas se preparam para ter. Não há liquidez nas empresas. Os empréstimos não são suficientes e é apenas e só adiar um problema. Daí que o que eu defendo para as empresas da região norte é, na realidade, um plano de emergência que crie liquidez às próprias empresas. Pode haver aqui uma problemática e podem aqui, de certa forma, dizer que, na realidade, este investimento que é feito nas empresas e a fundo perdido poderá ser efetivamente mal feito, poderá não dar os resultados práticos, mas eu acho que, independentemente do que se possa referir sobre o investimento a ser feito nas empresas, ele vai ter que ser feito. Há um envelope financeiro que vai ter que ser gasto nas empresas, direta ou indiretamente. E quando eu digo direta ou indiretamente, é ou a Administração Central assume que é necessário criar, neste momento, liquidez dentro das empresas com um envelope financeiro expressivo, ou então o que se pode verificar na realidade é que as empresas com falta de liquidez e após o layoff vai, na realidade, verificar-se processos de insolvência. E o que é que se verifica? É que, face aos processos de insolvência, vai haver a utilização desse envelope financeiro que não foi atribuído. Porquê? Porque as pessoas acabam por ir para onde? Para o desemprego. Quem é que paga? A Administração Central. As pessoas no desemprego vão ter mais carências económicas. O que é que vai haver? A necessidade da Segurança Social colmatar estas debilidades económicas. A necessidade das câmaras municipais fazerem investimento para colmatar essas mesmas debilidades económicas. Daí que, na minha opinião, fora isto e entrando numa crise e não havendo o apoio que é essencial a fundo perdido para a tesouraria e para a liquidez das empresas neste momento, o Estado vai gastar na mesma esse dinheiro com o Fundo de Desemprego, com os apoios sociais e depois, mais tarde, numa tentativa de criar apoios ao empreendedorismo ou então, por exemplo, apoios à criação de emprego. Daí que eu acho que antes de começarmos a pensar em tomar esse tipo de medidas, cumpre olhar para as verdadeiras realidades que existem dentro das empresas, os verdadeiros problemas das empresas e tentar passar uma fase. Em vez de mais tarde gastarmos dinheiro em subsídios de desemprego, em vez de mais tarde andarmos a investir em empreendedorismo ou na criação do próprio emprego, vamos utilizar esse dinheiro para criar liquidez nas empresas neste momento. Assim sendo, gostaria apenas e só de terminar e dizer aqui que acho muito importante que, da mesma forma que foi criada uma linha de apoio para o Algarve, e não tendo eu nada em absoluto contra o que foi criado para o Algarve, acho que está na hora de rapidamente ser anunciado uma linha de apoio, um apoio generalizado para as empresas do Norte, porque fomos os primeiros a sofrer com esta realidade, fomos os primeiros a ter problemas no ponto de vista das nossas empresas e somos, sem dúvida, quem neste momento ainda não nos é apresentado qualquer tipo de solução, nem grande mais-valia. Muito obrigado, Dr. Guido. Obrigado, eu. Eu pedia então à plateia se tivessem alguma pergunta a fazer. Penso que ninguém quer intervir. Eu vou só fazer uma pergunta geral para vocês em relação aos milhões que vão chover da União Europeia. Antes de saber de que forma é que deviam ser distribuídos, pergunto que boas ideias é que se podiam ter para que não desperdicemos esta oportunidade. Eu perguntava ao Nuno Vaz. Quando eu referi a único concelho do país, mas é o único concelho do país de alta densidade populacional. É um concelho de 24 km quadrados e com 24 mil habitantes que não tem acesso à autoestrada. Eu vim agora para o Porto. Tem 600. Eu vim agora para o Porto, eu demorei mais tempo a chegar à autoestrada do que depois de entrar na autoestrada a chegar ao Porto. E aqui, Vizela é mesmo aqui ao lado. Relativamente a essa questão, eu acho que deve haver... Eu sei que falou na liquidez para as empresas, mas... Não, mas eu acho que existe aqui, tem que haver, em primeiro lugar, algo que é fundamental. As linhas gerais. E, do meu ponto de vista, as linhas gerais deve ser, em primeiro lugar, tem que haver um efeito multiplicador. Todos os investimentos que são feitos têm que ter um efeito multiplicador. Isto é, na realidade, tudo que possa ser efetuado deve dar origem a que, mais rapidamente, Portugal e as regiões do seu país consigam sair da crise e desenvolver economicamente. Ver quais são os projetos que têm de base este conceito. Segundo e não menos importante, coesão social, em particular no que toca à criação de almofadas sociais. Mesmo que não gerem efeito multiplicador, são necessárias almofadas sociais. Vamos aproveitar este pacote extraordinário para que estas almofadas sociais sejam construídas. Por último, e não menos importante, seja qual for, efetivamente, a forma como
pacote financeiro seja distribuído, é importante ouvir as autarquias locais, é importante ouvir as CIMs, é importante ouvir as estruturas desconcentradas, porque na realidade, muitas das vezes a distribuição que é feita com régua e esquadro não atinge as necessidades que nós pretendemos e depois leva a algo que é muito preocupante, que é a baixa execução de muitos projetos, de muitas áreas de intervenção. No fundo, dar poder ao poder local. Muito, sobretudo. Por último e não menos importante, este passo é um passo fundamental, porque comecei por dizer aquilo que é essencial, que na realidade a forma como estas verbas vão ser distribuídas, a forma como este investimento vai ser feito, vai ditar claramente a forma como Portugal e os portugueses vão conseguir sair desta crise. Muito obrigado. Obrigado a nós. Acabamos aqui este debate. Muito obrigado.